Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós já chegamos na nossa aula de número 27, né, pessoal? Estamos falando sobre as reações e lembrem-se que os mecanismos dessas reações eles são muito semelhantes. Porém, na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns tópicos que a gente não comentou nas aulas anteriores, alguns conceitos que não são novos, ocorrem também nas outras reações, só que nessas aqui elas ficam mais explícitas para a gente poder falar. Então vamos lá para a gente conhecer quais são as reações que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Estamos falando de reações envolvendo funções oxigenadas e hoje vamos falar da obtenção e reações que ocorrem em aldeídos. A gente vai ver como são obtidos esses elementos e quais os tipos de reações que eles podem estar participando. O mesmo nós vamos estar falando relacionado às cetonas. A gente já viu alguns exemplos de outras substâncias químicas que interagindo entre si fazem, no caso, dão origem ao aldeídos e também às cetonas. Só que hoje as aulas são específicas em relação a esses dois. Então, a gente vai revisar esses tópicos também. Como habilidade da aula de hoje, nós temos compreender e identificar as principais reações orgânicas. Então, vamos lá. Obtenção dos aldeídos. Primeiro, vocês lembram qual é o grupo funcional que nós identificamos os aldeídos? Ah, professora, são tantas funções. Você não precisa decorar nomes, vocês não precisam decorar estruturas. Porém, o tipo de função que identifica cada grupo orgânico é muito importante. Então, os aldeídos, pessoal, a gente tem essa situação aqui, carbonila e ligação com o hidrogênio. Essa parte aqui para trás quer dizer que eu posso ter qualquer grupo orgânico ligado aqui. Mais um carbono, 2 carbonos, 3 é uma ligação que fica disponível para grupos orgânicos. Porém, quando a gente quer identificar o grupo funcional, essa característica aí que vai estar definido que uma função está pertencendo ao grupo aldeídos. Tranquilo? Existem vários métodos de obtenção de aldeídos, como a hidratação de alcinos. Lembra os temas? Hidratação quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos ter uma reação de adição de água. Então, hidratação de alcinos. Quem são os alcinos, professora? São os hidrocarbonetos de ligação tripla. Esses aqui são os nossos alcinos, tá? Então, quando a gente tem a introdução de água em moléculas de alcino, nós podemos obter os aldeídos através dessa reação. A zoonose, pessoal, ela também é um modo de obter aldeídos e também cetonas. E ela vai ocorrer nos alcenos. Aqui, nessa reação, nós vamos ter a interação do alceno com o ozônio. Vocês sabem quem é o ozônio? O ozônio é o O3. São 3 átomos de oxigênio ligados entre si, formando uma molécula de ozônio. Então, através da interação do ozônio com os alcenos, nós teremos a obtenção de aldeídos. E também é possível obter através da oxidação de álcools. Qualquer tipo de álcool? Não, tem que ser álcool primário. Lembra lá que os álcools secundários, a gente viu na aula passada, eles formam cetonas. E os álcools primários, quando eles sofrem uma oxidação parcial, nós temos o produto aldeído. Se ele sofreu uma oxidação total, aí o nosso produto vai ser um ácido carboxílico. Então vamos aqui, na hidratação dos alcinos, nós vamos ter como produto um
aldeído. Olha aqui o nosso produto aqui. Como que isso vai acontecer? Nós temos aqui o acetileno, que é o etino, a cadeia carbônica com 2 carbonos ligados entre si através de uma ligação tripla. E em meio ácido, nós vamos ter a hidratação, ou seja, nós vamos ter o ataque da molécula de água nesse alceno, aonde o hidrogênio vai se ligar a um carbono e a hidroxila vai se ligar a outro. Aqui a gente tem um rompimento dessa ligação da molécula de água. E aí um hidrogênio vai para um lado e a hidroxila vai para o outro. Que lado, professora? Um para um carbono e o outro para o outro carbono. E aí nós temos um produto intermediário, que é um enol. Olha a importância dos conceitos que nós já vimos nas aulas anteriores. Enol é quando nós temos a hidroxila ligada a um carbono insaturado, que é esse aqui nesse exemplo. Ele é um produto instável, tá? Por ele ser instável, ele é dito como produto intermediário, já que vai ocorrer um novo ataque dentro da própria molécula, aonde nós vamos ter, de fato, a formação de um aldeído. O que vai acontecer? O hidrogênio vai vir e vai ligar-se a um átomo de carbono, esse aqui, fazendo com que essa ligação do carbono com o oxigênio precise ser do tipo dupla. Por quê? Quando o hidrogênio ataca esse átomo de carbono, esse átomo de carbono aqui, ó, esse daqui, o que vai acontecer? A ligação dupla entre eles vai ser rompida, né? Vai ser rompida. E aí nós vamos ter a carência de ligação em relação ao átomo de carbono. Qual carbono? Os dois, porque eles estavam compartilhando ali elétrons, compartilhando elétrons. Quando essa ligação dupla é rompida, aí nós temos o ataque do hidrogênio aqui e essa ligação dupla que estava entre os átomos de carbono, ela vem para cá, ó, entre o carbono e o oxigênio. E aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter no final o aldeído, onde esse carbono aqui recebeu 2 átomos de hidrogênio e esse daqui, que já estava ligado à hidroxila, teve que fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Olha o grupo funcional aqui do aldeído, ó, carbonila e o carbono ligado ao hidrogênio. Isso tudo a partir de um alcino que foi hidratado, ou seja, que interagiu com a molécula de água. Então aí a gente teve o etino, a água formou um enol, que é o produto intermediário, e aí devido à ação da própria eletronegatividade dos elementos envolvidos, o produto final acabou sendo um aldeído, que a gente chama de etanal. Tranquilo? Aqui na hidratação? Sempre vai ser um etanal? Não. O etanal, nesse caso, é porque nós temos 2 átomos de carbono. Só que em situações onde o nosso alcino tiver maior quantidade de átomos de carbono, vamos ter um aldeído também com maior átomos de carbono, que vai fazer a mudança do prefixo. Eita! Ozonólise dos alcenos. Bom, o ozônio, nesse caso aqui, ele adiciona-se à dupla ligação lá do alceno, que ficou um pouco deformado aqui, eu acho que pela diferença de computadores, né? Mas olha só, nós temos o alceno aqui, ligação carbono, carbono. E aí o que acontece? O ozônio, que é esse cara aqui, ele vai atacar diretamente na dupla ligação do alceno. Diretamente aí. Só que ele vai promover digamos assim, ele vai participar dentro da molécula, o ozônio, onde nós temos um produto que é intermediário também, que é esse daqui, ó, esse complexo aqui. O que acontece?
os 3 átomos de oxigênio vieram e atacaram a nossa ligação dupla. Um oxigênio ficou bem participando no meio da cadeia, ó, como se fosse um heteroátomo. E os outros 2, cada um foi para um átomo de carbono que estava participando da dupla. E mantiveram a ligação entre eles, que é essa ligação aqui de cima. Vocês conseguem observar que aqui em cima os 2 átomos de oxigênio estão ligados entre si? O que vai acontecer aqui? À medida que as ligações forem se rompendo, né, quando a gente tiver a cisão delas, nós vamos ter um fluxo dos elétrons. E aí a disponibilidade de ligações novas. Então, os elétrons que estavam aqui sendo divididos entre esses 2 átomos de oxigênio, vai fazer com que esse primeiro oxigênio aqui volte as suas ligações para o átomo de carbono e esse segundo oxigênio aqui também volte a sua ligação para esse átomo de carbono. Quando isso ocorre, essa ligação aqui, ó, entre o oxigênio e esses 2 átomos de carbono, ela precisa ser rompida. Por quê? Porque o carbono não pode ter 5 ligações. Ele está sofrendo já um ataque nucleofílico ali pelo oxigênio. E o nosso produto que vai ser formado, né, ele vai ser uma cetona e um aldeído. Aí você fala, mas como, professor, uma cetona e um aldeído? Porque durante o ataque da ozonólise, o que está acontecendo? Quando os oxigênios estão se ligando aqui aos átomos de carbono, a gente tem nesse lado aqui, ó, vamos pegar esse lado aqui da cadeia. O que aconteceu? Nós temos lá CH3, esse carbono aqui, ó, é o C, e esse aqui de baixo vai ser o próximo, ó, CH3, tá vendo? Esse carbono aqui do centro, ele fez uma ligação dupla com o oxigênio, tá aqui, ó, ligação dupla com oxigênio. Você concorda que isso aqui é uma cetona? Tem que concordar, tá, gente? Concordo, é uma cetona. Por que é uma cetona? E esse outro lado aqui da reação, esse daqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Olha o que está acontecendo com ele. Esse carbono aqui, de cima, também fez uma ligação com o carbono aqui do centro, uma ligação do tipo dupla também. E aí, nesse caso, vou fazer aqui nesse cantinho, ó. O que nós temos? Nós temos ele, carbono, dupla ligação com o oxigênio e aqui, ó, as ligações com o hidrogênio, certo? A ligação com o hidrogênio. E aí nós temos o que aqui, então? Um aldeído. Um aldeído que foi formado. Então, a partir da reação do ozônio com os alcenos, nós teremos 2 produtos, que é cetona e aldeído. Isso devido à interação dessa molécula com a molécula de ozônio. Tranquilo? E aí nós temos os nossos produtos. É uma das maneiras de se obter o aldeído. Lógico que a gente não tem um produto sozinho, né? A gente acaba obtendo ele junto com as cetonas. Oxidação dos álcools, que a gente viu quase agorinha, né? A gente viu na aula anterior sobre a oxidação dos álcools. E aí os álcools, eles podem sofrer oxidação quando são expostos a algum agente oxidante, como uma solução aquosa, por exemplo, de dicromato de potássio ou o permanganato de potássio. Quando eles estão nessas soluções em meio ácido, eles sofrem a oxidação. Observem que todas essas soluções têm a presença do oxigênio. Então, se a gente for observar aqui,
nós temos um álcool, tá? A hidroxila está aqui ligada a um carbono saturado. Esse R aqui pode ser um grupo orgânico, pode ser também um hidrogênio. Vai depender de qual álcool nós estamos falando. E aí o que vai acontecer? O oxigênio vai vir e vai atacar o nosso átomo de carbono. Quando ocorre o ataque ao átomo de carbono, a hidroxila do álcool, observe, a hidroxila do álcool, ela vai se retirar da nossa molécula, interagindo com o hidrogênio que é substituído pelo oxigênio. Aqui não tinha um hidrogênio, observe. Quando o oxigênio atacou o carbono, esse hidrogênio saiu. E aí ele vai formar a ligação com quem? Com a hidroxila aqui do nosso álcool. E aí nós vamos ter a formação de um aldeído, mais a liberação de uma molécula de água. Então, só para ficar bem claro como ocorre a oxidação dos álcools, né? A gente viu um pouco na aula anterior, mas vamos lá para a gente entender o processo. Ataque do oxigênio ao nosso átomo de carbono. Esse hidrogênio aqui, ó, ele vai acabar interagindo com a hidroxila. Porque quando o oxigênio entra e forma ligação com o carbono já tinha 4 ligações, né? Ele vai ficar ligado temporariamente ao nosso oxigênio, ó, tá aqui, ó. Só que isso aqui é um produto instável, não tem estabilidade. E aí, qual vai ser a estabilidade? Como esse hidrogênio aqui, ele está de forma instável, e devido à presença do oxigênio, essa parte da molécula também, elas acabam interagindo uma com a outra. O oxigênio, nesse ponto aqui, ele vai estar mais eletronegativo e o hidrogênio, ele vai estar menos eletronegativo. E aí, o que vai acontecer? A atração entre eles vai fazer com que a ligação ocorra, formando a água e rompendo essa parte da ligação do carbono com a hidroxila. E aí surge o nosso aldeído. Tranquilo? Lembrando que essa reação só vai formar aldeídos se for em álcool primário, tá? Álcool secundário forma grupo cetona. Álcool primário forma aldeídos. Se ocorrer uma oxidação total, vai formar um ácido carboxílico. Aí aqui a gente vai ver agora as reações que ocorrem nos aldeídos, nas quais eles participam. Até então a gente estava vendo reações para obter o aldeído como produto. Agora a gente vai ver reações onde o aldeído é reagente. Então nós temos aqui que os aldeídos são grupos orgânicos carbonílicos, né? Tem a presença da carbonila, por apresentar essa carbonila, e as principais reações que ocorrem com esse grupo envolvem a quebra de uma ligação dupla. Qual ligação dupla? Só tem uma no grupo funcional, que é a do carbono com o oxigênio. E nessa quebra, pessoal, nós temos o agente nucleofílico e o agente eletrofílico, que nós não comentamos nas aulas anteriores. Mas quando a gente tem a ruptura da ligação dupla, aqui, carbono, oxigênio, nessa ruptura, o que vai acontecer? O oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele vai ficar com elétrons disponível para fazer nova ligação. Né? Ele vai ficar com par de elétron disponível, porque ele vai levar o elétron do carbono. O carbono, como ele ficou carente de elétron, ele vai ter a necessidade de receber esses elétrons, né? De compartilhar elétrons de outro átomo. Então, nesse caso aqui, pelo rompimento da ligação dupla, o nosso carbono ele é dito como agente nucleofílico e o carbono é dito como agente eletrofílico. Aldeídos reagem com compostos de Grignard, que são quando a gente tem lá
o grupo orgânico ligado ao magnésio e a um halogênio, né? X sempre representa um halogênio, originando compostos intermediários que se hidrolisam, ou seja, participam de reação de água e dá origem a compostos, a diferentes álcools. Olha só, então os aldeídos eles vão estar reagindo com os nossos compostos de Grignard, né? Que são os compostos onde nós temos a presença do magnésio ligado aos halogênios. E o nosso produto lá, intermediário, é álcools, né? Nós vamos ter a formação de álcools. Aí vem o metanol, quando ele reage com um composto de Grignard, ele forma um álcool primário. Lógico. Por que, professora, que é lógico? Porque o metanol só tem um átomo de carbono. Como ele só tem um átomo de carbono e a hidroxila que for estar ligada a esse átomo, ela vai formar, de fato, um álcool primário, porque ela não tem como se ligar a um carbono secundário. Consegue acompanhar o raciocínio? Então, vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos a representação do metanol, carbono, dupla ligação com oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Ele é um aldeído. Quando ele reage com o composto de Grignard, que é esse daqui, ó, Grignard, o composto dele está aqui. O que nós temos? Nós temos o ataque ao nosso metanol. Quem é que vai atacar o carbono? O nosso grupo orgânico aqui, que nesse caso aqui é o metil, né? O metano ali, o metil, variação do metano. Ele que vai vir e vai interagir com o carbono. Isso devido à ruptura da ligação dupla carbono-oxigênio, onde o oxigênio ele levou elétrons do carbono e esse carbono aqui, quando ele rompe com o magnésio, ele tem uma valência livre. E essa valência é justamente onde vai se ligar a esse átomo de carbono aqui do metanol. E aí, o que vai acontecer? Como essa reação ela está ocorrendo em meio aquoso, essa parte do composto após a ruptura da ligação, ó, essa parte aqui, o magnésio ficou com valência livre também e ele vem e interage com a molécula de água, dando como produto um álcool primário, que nesse caso é o etanol, e um hidroxicloreto de magnésio. Olha só aqui a hidroxila, que interagiu aqui, ó, o magnésio interagiu com a nossa molécula de água e ele roubou essa parte da molécula. Aí você fala, mas professora, e o hidrogênio da água? O hidrogênio aqui, ó, ele veio e ligou-se ao átomo de oxigênio. Por isso que formou um álcool, tá? Porque senão não teria formado álcool algum. Quando ocorreu essa reação, observe que o metanol tinha só um átomo de carbono. Mas o nosso produto final, ele tem, ó, CH3, CH2, não é isso? Por quê? Porque aqui, a esse átomo de carbono, quem se ligou foi o CH3. Ele está aqui, ó. Ele se ligou ao carbono. A ligação carbono-oxigênio, essa ligação, ela não se rompeu toda. Essa ligação, somente uma ligação dupla, né, uma das ligações da dupla, foi rompida, permitindo o ataque aqui do hidrogênio ao oxigênio, mas o carbono continua ligado a ele e ele formou o nosso álcool, tá? Nesse caso aqui, um álcool primário. Outros aldeídos, quando reagem com composto de Grignard, que forma álcool secundário. Ó, nesse caso aqui, nós temos o etanol, novamente formando aí uma ligação. E aqui, a nossa interação do aldeído com o nosso composto de Grignard formou um composto de álcool secundário.
Aí você olha e pergunta, professora, mas qual a diferença? O carbono não vai se ligar ao grupo orgânico do composto de Grignard do mesmo jeito? Por que que formou um álcool secundário? Observe que aqui no metanol eu tenho só um átomo de carbono. Quando esse carbono aqui, ó, se ligou a ele, forma um álcool primário, porque a nossa hidroxila fica ligada ao carbono da ponta. Em qualquer lado que eu coloque, ele vai ser um carbono primário, formando um álcool primário. Já aqui, quando eu tenho um aldeído com 2 átomos de carbono, que nesse caso é o etanol, esse carbono aqui, quando ele se ligar ao nosso átomo de carbono, ele não vai vir aqui para trás. Não tem como ele vir para cá, porque a ligação dele não é com esse átomo de carbono aqui. A ligação dele é com esse colega aqui, que está a dupla ligação com o oxigênio. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Rompimento de uma das ligações dupla, oxigênio fica com elétrons disponível e esse carbono aqui do etanol, ele vai ficar com carência de elétron. A ligação aqui do composto de Grignard, ela vai ser rompida, o carbono vai ter valência disponível para se ligar ao carbono do etanol, né? E aí, ele vai estar ligado aqui, ó, para frente, você consegue ver? Porque se ele se ligasse aqui para trás, ó, eu já tenho uma ligação com o carbono. Por isso que ele dá origem a um álcool secundário. E aqui é o mesmo esquema, ó, o hidrogênio da água foi ligar lá nos elétrons disponíveis do nosso oxigênio. Por quê? Porque quando tem essa ruptura aqui da ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio também vai ficar carente de elétrons. O oxigênio tem elétron disponível aqui, então ele vem e se liga ao oxigênio. Por sua vez, o magnésio se liga à nossa hidroxila, e aí aqui a gente tem o hidroxibrometo de magnésio. Observe que a hidroxila fica bem no meio do nosso composto. Quem está ligado aqui a tudo isso é o nosso magnésio, tá? Aí o nosso álcool é secundário porque esse grupo aqui já estava no etanol. Esse cara aqui foi o que entrou, é esse aqui que se ligou. Como a ligação do oxigênio estava se dando com esse carbono, aqui nós tivemos uma ruptura da ligação dupla, o carbono se ligou à hidroxila e formou um álcool do tipo secundário, porque esse carbono aqui está ligado a 2 outros átomos de carbono. Se eu tivesse aqui o propanal realizando essa mesma reação, também seria um álcool secundário, tá? Também seria um álcool secundário, porque essa ligação aqui, ela ficaria ocorrendo sempre entre os 2 átomos de carbono. Então, somente o metanol, nesse caso, dá origem a um álcool primário, só ele. Quando ele reage com o composto de Grignard, nosso produto vai ser um álcool primário. Os demais álcools que têm uma maior quantidade de átomos de carbono, os demais aldeídos que têm a maior quantidade de átomos de carbono, eles vão estar formando álcools secundários. Reação de redução. Essa reação ocorre quando o aldeído ele vai estar reagindo com o hidrogênio. Quando a gente tem a redução de um aldeído, a gente tem a formação de um álcool primário. Por quê? Olha só o que acontece. No aldeído, a gente tem aqui, ó, a ligação dupla carbono-oxigênio, é a nossa carbonila. Quando ele interage com o hidrogênio, ele vai ser reduzido, né? Ele vai ter o NOx dele reduzido. Nós vamos ter a introdução de um hidrogênio ao átomo de oxigênio e o outro hidrogênio ao átomo de carbono. E aí, a gente tem como produto, nesse caso aqui, o etanol, que é um álcool primário. Qualquer aldeído que seja reduzido vai dar origem a um álcool primário, tá?
Não vai ser sempre o etanol, porque a quantidade de carbonos aqui pode mudar, mas toda a redução que vai ocorrer, ela vai nos dar através de um álcool, como produto, um álcool primário. Lembrando, quando a gente tem a ruptura da ligação entre o carbono e o oxigênio vai ficar com o elétron e o carbono vai ficar parcialmente positivo, o que vai permitir a entrada do hidrogênio tanto aqui no átomo de carbono como no átomo de oxigênio, formando o nosso álcool. Os aldeídos sofrem oxidação? Sim. Nesse tipo de reação, o aldeído ele oxida, produzindo o ácido carboxílico. Observe, aqui, quando ele reagiu com o hidrogênio, ele sofre redução. Quem viu lá a redução do segundo ano, puxa aí na memória. Quando a gente tem a reação dele de oxidação, ele vai oxidar de fato. Ele vai produzir ácido carboxílico na presença de agentes oxidantes. Aí o que nós temos? O aldeído, que nesse caso aqui é o etanol, aonde nós vamos ter a oxidação, ou seja, ele vai reagir com o oxigênio presente nas moléculas dessas substâncias oxidantes, desses agentes oxidantes. E aí nós vamos ter aquela situação de rouba? Não, a gente vai ter a introdução do nosso oxigênio se ligando diretamente ao hidrogênio que está ali sozinho no nosso átomo de carbono. Quando o oxigênio se liga aqui, aí a gente tem o surgimento do ácido carboxílico. É uma reação simples e bem fácil para vocês estarem decorando, tá? Toda reação de oxidação de aldeídos tem como produto ácidos carboxílicos. Mas bora lá falar um pouquinho das cetonas, né? Lembrando, cetona, grupo funcional, nós vamos ter a carbonila entre dois átomos de carbono, ó. Sempre. Por isso que a menor cetona é a propanona, com 3 átomos de carbonos. Como é que a gente pode obter as cetonas? Os métodos são vários, né? Como a gente tem sais de cálcio, de ácidos carboxílicos, a ozonólise de alcenos, a gente viu nessa aula e realmente a gente tem cetona e aldeído como produto. Oxidação de álcools. Lembra lá da oxidação? Quando são o álcool secundário, nosso produto é cetona. Aí nós temos alguns métodos que são específicos para a obtenção dessas cetonas. A gente tem o aquecimento, não é só, como que vai ocorrer? A gente vai obter através do uso dos sais? Sim, mas através do aquecimento desses sais, né? Esses aqui, eles sofrem decomposição, originando, além de cetona, um carbonato de cálcio. Então, olha só, aqui a gente tem o propanoato de cálcio, aonde vai ocorrer a reação, olha só aqui o cálcio, tá vendo? Formando o carbonato como produto secundário e a nossa cetona como produto primário. Olha só, professora, não consigo identificar a cetona aí. É porque aqui, gente, na representação, ela tá como se estivesse em pé. Mas essa cadeia é a mesma coisa se ela estivesse aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês. CH2, esse carbono aqui é esse aqui, ó. Esses dois aqui é esses aqui, ó. CH2, CH3. E aqui a gente tem a pentan 3-ona, que é uma cetona. Isso aqui ocorre através do aquecimento desses sais. A ozonólise de alcenos a gente já viu quando o ozônio ele interage com o alceno, né, que a gente tem o eteno, e aí a gente tem um produto intermediário, né, que a gente vê o rompimento das ligações,
o fluxo dos elétrons que vai permitir a formação de dois produtos. Nesse lado aqui, nós temos a formação da cetona e para este lado aqui nós temos a formação do aldeído, né? Que aqui nós chamamos esse período, esse intermediário, de ozonídeo. E aí, a nossa cetona formada, que é a partir deste lado aqui da reação, e o nosso aldeído, que a gente já viu na aula anterior, que é formado a partir deste lado aqui da nossa reação. A oxidação dos álcools, eu acho que vocês já viram tanto, né? Ela vai ocorrer através da ação de agentes oxidantes, né, em uma solução aquosa, que nesse caso pode ser o dicromato de potássio ou o de permanganato de potássio. Se o álcool for secundário, o produto da oxidação sempre será uma acetona. E a gente viu lá o porquê. O oxigênio ele vai interagir com a nossa molécula lá do álcool, vai formar uma nova ligação com o hidrogênio e vai fazer o quê? Vai permitir a saída de água e vai forçar o carbono a fazer uma ligação dupla com o átomo de oxigênio, o que é a característica das cetonas. Como esse carbono está entre átomos de carbono, ó, é uma cetona. A carbonila tem que estar entre os átomos de carbono. Só ocorre com álcool secundário? Com álcool secundário? Só. Para formar cetona, sim. E as reações que as cetonas sofrem, né? As cetonas, assim como os aldeídos, elas são compostos orgânicos carbonílicos, aqui é a carbonila, né? Por apresentar a carbonila. E as principais reações que ocorrem nesse grupo envolvem a quebra da ligação dupla, essa ligação entre o carbono e o oxigênio. E aí é o mesmo esqueminha, ruptura. O carbono fica necessitando de par de elétron, enquanto o oxigênio fica com par de elétron disponível. Então, o oxigênio aí, nesse caso, ele é o agente nucleofílico e o carbono é o agente eletrofílico. As cetonas, elas reagem com os compostos de Grignard também, né, originando composto intermediário que se hidrolisa, né, reage com água e dá origem a álcools terciários. É a diferença da interação do aldeído, é que as cetonas aqui, quando elas interagem com os compostos de Grignard, eles formam álcools terciários. Professora, o que é diferente aqui? Só a maneira que o produto é formado. Por quê? Porque aqui, como a nossa carbonila está entre os átomos de carbono e vai entrar mais um grupo orgânico, esse grupo que estava presente aqui, ele vai passar a ser uma ramificação. Por isso que o nosso álcool aqui formado é um álcool terciário, porque esse carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono. E o que ocorre com o nosso composto de Grignard? Ele vai interagir com a hidroxila da água normalmente. O hidrogênio se liga aqui ao nosso oxigênio e aí a gente tem a formação do 2-metil-2-propanol. Ou, como o nome correto mais atualizado é 2-metil-propan, aí vem 2-ol. Reação de redução. A reação de redução nas cetonas ocorre quando elas interagem com o hidrogênio e nesse caso aqui elas vão formar um álcool secundário. E aí a gente tem a propanona, aonde vai ter novamente aqui, ó, quebra da ligação dupla, oxigênio fica com par de elétron, carbono fica carente de elétrons. Então, um hidrogênio se liga ao oxigênio e o outro, ó, se liga ao átomo de carbono, formando um álcool secundário. Sempre vai ser secundário nesse caso? Sim, porque a nossa carbonila sempre vai estar entre 2 átomos de carbono. Não tem como fugir dessa regrinha. E aí, pessoal, o que vocês acharam?
É muita informação? É. Só que se você entendeu das primeiras aulas, nas demais a gente meio que vai repetindo, né, as reações. Então, não tem tanta dificuldade assim. Mas a gente vem já já para fazer a revisão, para a gente poder tirar algumas dúvidas.